Nem toda picada de cobra mata. Na verdade, algumas das mais perigosas do planeta não matam. Elas fazem algo pior. Elas deixam marcas que não somem. Danos que nenhum antídoto consegue apagar. Sequelas que acompanham a vítima pelo resto da vida. Porque existe uma diferença que quase ninguém entende. O antídoto salva a vida, mas ele não reverte o que o veneno já destruiu. E é exatamente isso que torna essas cobras tão assustadoras. Não estamos falando de morte imediata. Estamos falando de músculos que não voltam a funcionar, de nervos destruídos, de rins que param, de corpos que sobrevivem, mas nunca mais são os mesmos. Hoje, você vai conhecer as cobras cujas picadas continuam fazendo estragos, mesmo depois do soro. Cobras que deixam cicatrizes invisíveis, cobras que transformam um único erro em uma consequência permanente. E a primeira da lista é uma das mais traiçoeiras do planeta. Ela não ataca com violência, não provoca dor imediata, não dá sinais de alerta. Ela apenas espera. 8. Boomslang. O boomslang vive nas árvores da África. É esguio, silencioso, de movimentos lentos. À primeira vista, parece inofensivo, e é exatamente isso que o torna tão perigoso. A picada do boomslang raramente causa dor intensa. Muitas vítimas sequer percebem a gravidade do que aconteceu. Mas enquanto a pessoa acha que está tudo bem, o veneno já está agindo. O veneno do boomslang é extremamente hemotóxico. Ele destrói o sistema de coagulação do sangue. Isso significa que o corpo perde a capacidade de estancar sangramentos. O sangue começa a vazar por dentro, vasos se rompem, órgãos internos entram em colapso lentamente. Horas depois da picada, os sintomas surgem: sangramento pelas gengivas, sangue na urina, hematomas espontâneos, hemorragias internas silenciosas. E então vem o desespero. O antídoto existe, e quando aplicado a tempo, ele salva a vida. Mas aqui está o ponto central do vídeo. O soro não reverte os danos já causados. Mesmo após sobreviver, muitas vítimas enfrentam anemia severa, fraqueza extrema, danos a órgãos internos, recuperação lenta e incompleta. Há registros de pessoas que nunca mais recuperaram a resistência física, outras que ficaram meses sem conseguir trabalhar, algumas com sequelas permanentes no sistema circulatório. O boomslang não mata rápido, ele destrói aos poucos, e quando a pessoa percebe o que está acontecendo, o corpo já pagou um preço alto demais. E se uma cobra aparentemente tranquila já é capaz de causar tudo isso, a próxima da lista é ainda pior, porque ela não espera, ela ataca, e o veneno dela começa a destruir o corpo no mesmo segundo da picada. E se o boomslang mata em silêncio, a próxima cobra da lista faz exatamente o oposto. Ela anuncia o estrago, ela deixa marcas visíveis, ela transforma a picada em uma batalha entre o corpo e a própria carne. Estamos falando da jararaca, uma das cobras mais comuns do Brasil. E, ao mesmo tempo, uma das mais subestimadas. Porque muita gente acredita que a jararaca não é tão perigosa assim. Que o soro resolve, que é só correr para o hospital. Mas a realidade é outra. O veneno da jararaca é necrosante e hemorrágico. Ele não foi feito apenas para matar. Foi feito para destruir tecido vivo. No momento da picada, o veneno começa a agir localmente. Ele ataca músculos, vasos sanguíneos e células da pele. A dor surge rápido, o inchaço aumenta, a região começa a escurecer. E mesmo quando o antídoto é aplicado a tempo, o processo de destruição já começou. Porque o soro neutraliza o veneno circulante, mas não consegue reverter a necrose que já se instalou. É aí que entram as sequelas. Muitas vítimas desenvolvem necrose profunda no local da picada, perda de tecido muscular, deformações permanentes, limitação de movimentos e infecções secundárias. Em casos mais graves, o tecido simplesmente morre. E quando isso acontece, não há escolha. Amputações passam a ser necessárias para impedir que a infecção se espalhe. Tudo isso mesmo com atendimento médico, mesmo com soro, mesmo com o hospital. A jararaca não mata apenas pelo veneno, ela mata partes do corpo. E quem sobrevive, muitas vezes carrega a marca pelo resto da vida. Cicatrizes profundas, membros que não se movem como antes, dores crônicas. O corpo continua vivo,
mas nunca mais inteiro. E se a jararaca já é capaz de causar esse tipo de destruição, a próxima cobra da lista eleva o nível, porque o veneno dela não destrói apenas a carne, ele começa a dissolver o corpo por dentro. A cobra marrom oriental é considerada uma das mais perigosas do planeta. Rápida, agressiva e extremamente eficiente. Diferente de muitas outras espécies, ela não morde uma única vez. Ela ataca em sequência, injetando grandes quantidades de veneno em poucos segundos. E o que torna essa cobra realmente assustadora é o que o veneno faz depois que entra no corpo. O veneno da cobra marrom é um dos mais complexos já estudados. Ele ataca o sangue, os músculos e o sistema nervoso ao mesmo tempo. Logo após a picada, o organismo começa a entrar em colapso. A coagulação do sangue falha, os músculos começam a se romper internamente e os rins passam a ser sobrecarregados por toxinas que o corpo não consegue eliminar. Mesmo quando o antídoto é aplicado rapidamente, o dano já pode estar feito, porque o soro neutraliza o veneno circulante, mas não reverte a destruição celular que já começou. Muitos sobreviventes desenvolvem insuficiência renal, fraqueza muscular permanente, dores crônicas e perda parcial de movimentos. Há casos em que a pessoa sobrevive, mas nunca mais recupera a força total do corpo. Outros passam meses em reabilitação, tentando voltar a andar normalmente. A cobra marrom não deixa marcas visíveis impressionantes, mas por dentro ela desmonta o organismo em silêncio. É o tipo de veneno que não mata rápido. Ele corrói o corpo por dentro e deixa consequências que podem durar a vida inteira. A cobra de escamas serrilhadas. À primeira vista, ela não impressiona, não é grande, não é imponente. Mas o veneno que carrega é um dos mais destrutivos que existem. O ataque acontece rápido, um bote curto, uma picada quase imperceptível. E em poucos minutos, o corpo começa a perder o controle. O veneno da cobra de escamas serrilhadas é extremamente hemotóxico e coagulante. Ele faz o sangue coagular de forma caótica e, ao mesmo tempo, impede que o corpo consiga estancar sangramentos. O resultado é devastador. Microcoágulos se formam por todo o organismo. Os vasos se rompem, os órgãos começam a falhar. Mesmo quando o antídoto é administrado rapidamente, o problema já começou, porque o soro neutraliza o veneno circulante, mas não consegue desfazer os coágulos que já se espalharam pelo corpo. Muitos sobreviventes desenvolvem necrose extensa nos tecidos, insuficiência renal, falência circulatória parcial, danos permanentes nos membros. Em regiões da Ásia e da África, essa cobra é uma das principais causas de amputação após picadas. Não porque o socorro demorou, mas porque o veneno destruiu os vasos a ponto do tecido simplesmente morrer. Há pessoas que sobrevivem, mas nunca mais recuperam a mobilidade total das pernas ou dos braços. Outras ficam com dores crônicas, inchaços permanentes e uma circulação que jamais volta ao normal. A cobra de escamas serrilhadas não mata rápido. Ela destrói lentamente, órgão por órgão. E quando o paciente finalmente sai do hospital, ele não sai curado, ele sai marcado. A próxima cobra desta lista é responsável por mais envenenamentos graves no mundo do que qualquer outra. Estamos falando da víbora de Russell. O veneno dessa cobra é um dos mais violentos já estudados pela medicina. Ele não age em apenas um sistema, ele ataca o corpo inteiro ao mesmo tempo. Logo após a picada, o sangue começa a perder a capacidade de coagular corretamente. Os vasos se rompem, a pressão despenca e os rins entram em sofrimento. Mesmo com o antídoto aplicado rapidamente, a destruição não para de imediato, porque o veneno da víbora de Russell provoca algo extremamente perigoso: necrose interna associada à falência renal aguda. É comum que sobreviventes desenvolvam insuficiência renal permanente. Muitos precisam de diálise por meses, alguns pelo resto da vida.
Mas não para por aí. O veneno também afeta o sistema nervoso periférico, provoca perda de sensibilidade, fraqueza muscular crônica e dificuldades de locomoção que podem durar anos. Há vítimas que sobrevivem, mas nunca mais conseguem andar normalmente. Outras perdem parte da função dos rins para sempre. Tudo isso mesmo com atendimento médico, porque, mais uma vez, o antídoto salva a vida, mas não consegue reverter o estrago que já aconteceu dentro do corpo. A víbora de Russell não mata rápido, ela destrói lentamente, órgão por órgão. E quando o paciente finalmente sai do hospital, ele não sai curado, ele sai marcado. E se até agora o nível de destruição já parece alto, a próxima cobra da lista mostra que sempre dá para piorar, porque o veneno dela não só destrói tecidos, ele esmaga. A próxima cobra desta lista não é conhecida pela velocidade, nem pela agressividade. Ela é conhecida por uma coisa muito pior: a quantidade de veneno. A víbora do Gabão possui as maiores presas de qualquer cobra venenosa do planeta, e também uma das maiores cargas de veneno já registradas em uma única picada. Quando ela ataca, não é um ferimento comum, é uma injeção profunda, violenta, destrutiva. O veneno entra em grande volume no corpo e começa a agir imediatamente. Ele ataca os tecidos, rompe vasos sanguíneos, destrói músculos e provoca uma necrose extensa ao redor da picada. Em poucos minutos, o local começa a inchar de forma anormal, a pele escurece, a dor se torna insuportável. Mesmo com o antídoto aplicado a tempo, o estrago já está feito. Porque o problema da víbora do Gabão não é apenas a toxicidade, é a quantidade absurda de veneno que ela injeta de uma só vez. O resultado? Tecido morto, infecções graves, perda de massa muscular e, em muitos casos, amputações. Há registros de sobreviventes que perderam parte da perna, do pé ou da mão, mesmo recebendo atendimento rápido. Outros ficam com sequelas permanentes, dor crônica, dificuldade de locomoção, perda de força, deformações irreversíveis. O corpo até sobrevive, mas nunca mais volta ao normal. A víbora do Gabão não mata pela velocidade, ela mata pela devastação. É uma cobra que não precisa correr, não precisa perseguir, basta um único bote e o corpo humano começa a desmoronar por dentro. E se até agora o estrago já parece absurdo, a próxima cobra da lista ultrapassa todos os limites conhecidos, porque o veneno dela não destrói apenas músculos ou órgãos, ele desliga o corpo inteiro. A próxima cobra não é conhecida apenas pelo veneno, ela é conhecida pela velocidade, pela agressividade e pela forma como o corpo humano simplesmente entra em colapso após a picada: a mamba negra. Considerada uma das cobras mais rápidas do mundo, ela pode atacar várias vezes em poucos segundos, injetando grandes quantidades de veneno a cada mordida. E diferente de muitas outras espécies, o veneno da mamba negra não dá tempo para o corpo reagir. Ele é neurotóxico extremamente potente. Assim que entra na corrente sanguínea, começa a bloquear a comunicação entre os nervos e os músculos. O corpo para de obedecer. Primeiro vem a tontura, depois a visão turva. A fala começa a falhar, os músculos perdem força. Em pouco tempo, o que acontece é aterrador. A pessoa está consciente, mas o corpo já não responde. Os nervos respiratórios paralisam. O pulmão ainda está ali, mas não consegue mais se mover. E a vítima começa a sufocar lentamente. O antídoto existe, e quando aplicado rapidamente, pode salvar a vida. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém menciona. Mesmo com o soro, muitas vítimas ficam com sequelas neurológicas permanentes. Há casos de fraqueza muscular crônica, dificuldades respiratórias persistentes, perda parcial de coordenação, danos neurológicos que nunca desaparecem. Algumas pessoas precisam de fisioterapia por meses, outras jamais recuperam totalmente o controle dos músculos, porque o veneno da mamba negra não apenas paralisa, ele danifica os nervos. E nervos, quando destruídos, raramente se regeneram por completo. A vítima sobrevive, respira novamente, sai do hospital, mas o corpo já não é o mesmo. A mamba negra não deixa marcas visíveis,
ela deixa um corpo que nunca mais funciona da mesma forma. A última cobra desta lista não é apenas perigosa. Ela é considerada cientificamente a mais venenosa do planeta, a Inland Taipan. Diferente de outras cobras famosas, ela não vive perto de cidades, não ataca humanos com frequência. Mas quando isso acontece, o resultado é brutal. O veneno da Inland Taipan é tão potente que uma única picada pode conter toxina suficiente para matar dezenas de pessoas adultas. E o mais assustador, ele age em várias frentes ao mesmo tempo. Ataca o sistema nervoso, destrói a coagulação do sangue, provoca falência muscular e começa a desligar os órgãos em sequência. Nos primeiros minutos, a vítima ainda parece bem. Depois vem as náuseas, a confusão mental, a perda de força e então o corpo começa a ceder. O antídoto existe e, quando aplicado rapidamente, pode salvar a vida. Mas, como em todas as cobras desta lista, ele não desfaz o estrago que já aconteceu. Mesmo entre sobreviventes, são comuns danos neurológicos, insuficiência renal, fraqueza muscular permanente e longos períodos de reabilitação. Há pessoas que sobrevivem, mas nunca mais recuperam a resistência física de antes. Porque o veneno da Inland Taipan não apenas ataca, ele reprograma o corpo para entrar em colapso. E quando o organismo sobrevive, ele carrega as marcas dessa batalha pelo resto da vida. Essas cobras deixam uma coisa muito clara: o antídoto salva a vida, mas não apaga o que o veneno já fez. E antes de continuar, boa parte das pessoas que assistem a esse tipo de vídeo ainda não é inscrita no canal. Então, se você quer mais conteúdos como esse, se inscreve agora para não perder os próximos. Porque sobreviver nem sempre significa sair ileso. E se você quer continuar nesse tipo de conteúdo, aqui estão outros vídeos do canal que vão te surpreender.